recebi aqui, acho que uma bagatela de mensagens reclamando dos jornais em geral, mas especificamente do Jornal da Cultura. Eu me lembro até que um dos professores fez questão de falar a seguinte coisa: assim, olha, eu estava lá na Globo, na Record, e ninguém explica absolutamente nada do tarifaço da China. Fica falando em tarifaço, e não explica o que é, o que não é, né? O jogo de forças econômicos. E fui assistir o Jornal da Cultura achando que poderia ser melhor, e piorou, porque lá estava o Marcos Villa e o Luiz Felipe Pondé falando abobrinha. Bom, apesar de eu saber que Villa e Luiz Felipe Pondé são os reis da coisa errada, não sabe absolutamente nada de nada, eu, mesmo assim, eu sempre vou olhar antes de dar a minha opinião. Bom, eu fui ver. Aliás, nem precisei procurar, porque no próprias mensagens, algumas pessoas me mandaram o vídeo. Mandaram também da Record. E realmente, gente, do caso do Pondé e do Marcos Villa é o pior, né? Eles realmente não sabem do que eles não têm a mínima noção do que está acontecendo, porque eles não entendem nada de economia, nada. E vou ter que voltar ao assunto então. Tem que voltar ao assunto do tarifaço, só que eu vou pegar por uma via que as mensagens pediram. Uma via menos geopolítica. Eu vou pegar estritamente pela questão monetária. Ou seja, o papel do dólar, o papel do dinheiro nisso tudo. Veja só, gente. Qual é o objetivo do Trump? Isso aí, eu já disse para vocês. Ele quer trazer a indústria manufatureira de volta para os Estados Unidos. Eu já disse também das dificuldades deste plano. A indústria manufatureira saiu, e junto com ela foi o capital, porque a acumulação do capital se faz melhor com a indústria se distribuindo pelo mundo. As transnacionais, elas vendem em um lugar, empregam noutro, compram noutro e põem a contabilidade ainda num outro. Elas se distribuem no mundo. Bem, trazê-las de volta precisaria investimento, precisaria não só uma tarifa menor, precisaria oferecer condições que são muito difíceis de oferecer, principalmente em relação à exploração dos trabalhadores. Quem que vai explorar o trabalhador americano, que é um trabalhador caro, se pode explorar um trabalhador barato, que é o trabalhador indiano, chinês, né? Então é muito difícil esta volta. Bem, este objetivo do Trump, ele tem digamos assim, um coadjuvante. Qual? Além de trazer a indústria de volta, ele tem que fazer com que aquela que ainda ficou nos Estados Unidos seja competitiva internacionalmente. Porque não adianta ele trazer uma e perder a que ele já tem. Então ele tem que fazer com que essa indústria fique competitiva.
A maneira monetária de mexer no dinheiro para que uma indústria fique competitiva, né, nós já sabemos qual é, né? A maneira na produção nós sabemos também, para baixar custos, e isso a indústria já fez saindo dos Estados Unidos, quando você quer baixar custos, né? Você melhora a logística e com isso você faz essa distribuição que eu falei das transnacionais. Os Estados Unidos já fizeram isso, mas há indústrias nos Estados Unidos que ficaram. Então, como é que você melhora a competitividade das suas exportações, da indústria que ficou? Como? Vocês sabem porque eu já expliquei várias vezes aqui, inclusive porque, né, em algumas situações eu já adiantei o que vai estar no livro Capitalismo 4.0. Sim, é exatamente isso que vocês estão falando aí. Há uma desvalorização do dólar. Quando você quer fazer a sua indústria crescer, você desvaloriza o seu dinheiro perante as outras moedas. De modo que a sua mercadoria, quando entra no mercado, entra através de uma moeda fraca. Então, uma moeda fraca, diante de uma outra moeda mais valorizada e mais forte, o outro compra mais de você. Ele tem mais poder de compra. Então, ele prefere a sua mercadoria do que a do outro, que tem uma moeda muito valorizada. Existe, inclusive, um número cabalístico para fazer esse contraponto nos países. Que quando, né, há uma disparidade disto, há aquilo que o professor Bresser Pereira chama de a doença holandesa. Então precisa haver um câmbio que torna a indústria competitiva sem fazer com que outras áreas sejam perturbadas. Ok. Mas os Estados Unidos têm um problema para fazer isto. Aliás, um problema que já apareceu lá atrás, nos anos 70, 80. Qual? 60, aliás. Esse problema já apareceu. Quando você desvaloriza o dólar, o que acontece? Se a moeda americana não fosse a moeda mundial, se a moeda nacional, a moeda corrente do país Estados Unidos não fosse a moeda internacional que todo mundo trabalha com ela, não haveria problema. Mas sendo a mesma moeda, o que ocorre? Ocorre se você desvaloriza sua moeda para sua indústria ficar competitiva, você perde poder de mercado financeiro no mundo. Por quê? Porque todo mundo quer comprar dólar e quer comprar títulos do Tesouro Americano que são pagos os juros em dólar. Então, o porto seguro das finanças é a dívida americana. Você compra títulos dos Estados Unidos. Você empresta dinheiro para os Estados Unidos e ele te paga em juros, em dólar. Então, é uma segurança, é o mercado financeiro mais seguro do mundo. Por quê? Porque todos os estados podem falir. O Estado americano é o que menos pode falir, inclusive porque ele tem uma liquidez muito grande. Qual? Se você compra títulos do Tesouro e você recebe em dólar, o dólar é aceito no mundo todo, tem uma liquidez muito grande, você sempre tem dinheiro no bolso. Ele é uma forma de você fazer a reserva. Os milionários do mundo todo fazem isso. Eles compram e vendem, mas quando eles querem guardar, quando eles querem fazer o acúmulo de valor,
eles compram títulos do Tesouro Americano. Agora, se o dólar se desvalorizar, o mercado americano deixa de ser interessante. E aí, os ricos do mundo todo, inclusive do próprio Estados Unidos, vão chiar. E é exatamente isso que está ocorrendo. Ah, quer tornar a indústria competitiva? Quer baixar o dólar para tornar a indústria competitiva? Mas aí vai acontecer que os títulos do Tesouro não vão ser mais atrativos para os ricos do mundo todo. E o capital vai se ressentir disso e vai procurar outro lugar para acumular. Ou procurar outro mercado financeiro. E não aquele que é pago em dólar, ou seja, vai comprar títulos de outros países, inclusive títulos de países asiáticos. Passa a valorizar o mercado financeiro de outros lugares que não mais o americano. O mercado financeiro visando a compra de títulos da dívida, títulos do Tesouro. Isso significa o quê? Significa uma perda de poder político e uma perda de concentração de valor em Wall Street. Os ricos do mundo todo que estão acostumados a ter um porto seguro, ou seja, ter Wall Street como um porto seguro, ter o Estado americano vendendo seus títulos como um porto seguro, fala, não é mais um porto seguro, essa moeda não vale tanto mais. Continua sendo a moeda universal, mas não vale tanto. Então logo se procura um outro título de um país que está com a moeda mais valorizada, mais segura, né? Menos dependente deste jogo para valorizar a sua indústria. Ora, então o Trump não sabe o que fazer nesse sentido. Se ele torna a indústria mais competitiva, baixando o valor do dólar perante outras moedas, desvalorizando o dólar, ele ao mesmo tempo fere a possibilidade do Estado americano de fazer com que os seus títulos sejam o porto seguro das finanças internacionais. Em outras palavras, o grande trunfo americano de ter feito a sua moeda nacional a moeda internacional se transformou agora num tiro pela culatra, porque ele é o elemento pelo qual se confia nos Estados Unidos, e esta confiança é que faz com que eu não possa fazer a política de desvalorização para garantir a competitividade da minha indústria. Entenderam a equação que está formada? É por isso que de ontem para hoje, os ricos do mundo todo chiaram, os mercados chiaram em relação ao Trump. Assim, não, olha, o que você está fazendo de tarifar para trazer a indústria de volta e ao mesmo tempo, né, fazer com que o dólar se desvalorize por conta dessas mexidas, torna a tua indústria competitiva, mas ao mesmo tempo torna os nossos ganhos inseguros. Nós vamos para outro mercado, nós vamos para outra moeda, nós vamos comprar outros títulos de outro governo. Ah, mas e se não tiver nenhum outro governo com o Estado como o americano? Não, como é que não tem? A política que você está fazendo é uma política insegura. Qualquer coisa menos você é mais seguro. Eu posso, né? E é a segurança de poder receber os juros numa moeda que tem liquidez. Esta é a ideia. Então, os ricos chiaram mesmo. Foi uma chiadeira de todo mundo. Para com isso, para com isso. Ele retrocedeu. Mas ele retrocedendo, o que ele faz? Ele não faz a política que ele quer. E não vai agradar o eleitorado que
o elegeu imaginando que ele ia tornar a indústria manufatureira mais competitiva junto com a volta de parte desta indústria para os Estados Unidos. As duas coisas. E aí ele vai perder base. Então ele descontenta os ricos. E a hora que ele para a política, ele não contenta os ricos, porque ele já descontentou de uma tal maneira que não voltam mais, a não ser que ele pare de uma vez a política. E por outro lado, ele perde as bases eleitorais. Resultado? O Trump está dando um tiro no pé e não é por outra coisa, senão pelo fato da moeda americana ter essas características históricas dela ser a moeda nacional e ao mesmo tempo a universal. Perceberam o que está em jogo nessa situação do ponto de vista monetário? Pois bem, gente, se tiverem dúvidas, mandem e-mail, né? Acho que aí já melhora bem o que eu falei. E eu peço para vocês dar o like no vídeo e fazer o comentário. Lembrem-se que o canal só é mantido por vocês, através do Alpixte, tá? E é isso que garante a independência do canal, que faz com que exista uma esquerda reflexiva. Daqui a pouco a gente volta.